Boa noite a ti, querido internauta que nos acompanha neste momento. De lembrar que estamos a transmitir aqui do Facebook em simultâneo com o YouTube GMTV Moz. Todas as semanas nós temos um encontro aqui e temos sempre um convidado especial. Para hoje recebemos o músico Abel Lastra. Abel Lastra pode cumprimentar as pessoas lá de casa? Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Certo. Mesmo para começar com a nossa conversa, sabemos que Abel Lastra nasceu numa família humilde em termos de condições materiais. Conte-nos os principais episódios da sua infância enquanto lutava pelo seu futuro. As coisas que eu me lembro marcaram minha vida. Nós vivíamos num bairro em Nampula, um bairro bem pacato, em Carropeia. Hoje ele está bem mais desenvolvido, está bem mais tá diferente do que era antes. E nós vivíamos lá. E eu me lembro que nossa casa era de pau a pique. Meu pai trabalhava na Texmoc. E só que eu acho que foi em 91, 92 que tudo começou a desmoronar na nossa vida. Não digo que nós tínhamos uma boa vida, mas não estávamos a passar o sufoco que dali veio depois da Texmoc ter parado. Foram momentos muito duros e difíceis. Eu me lembro que minha mãe fez badias, fazia badias, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não é de Moçambique, provavelmente não vai saber o que é. São uma espécie de bolinhos mais de feijão e normalmente as pessoas, depois de frito, as pessoas colocam dentro do pão para comer. E eu me lembro que a minha mãe fez badias, a minha mãe fez bolos, porque depois do problema que veio na Texmoc, meu pai ficou sem emprego. E aí começamos a viver situações bem difíceis. E meus pais fizeram muitas dessas coisas de negócio. Eu me lembro que às vezes acordava também às 3h30 da manhã, às 4h. Eu era muito pequeno para ajudar os meus pais. O meu irmão, só estávamos nós dois, eu e o meu irmão Amos. Meu irmão Amos era mais novo ainda. E eu, como mais velho, acabei vendo essa história toda, essa situação toda. Então, não foi fácil. Pior que eu tinha que acordar de manhã, muito cedo, de madrugada, ajudar meus pais. E eles os dois saíam, a minha mãe saía, ia para o mercado, eu ficava com meu pai depois também saía. E eu tinha que cuidar da casa, eu tive que aprender a cozinhar, fazer as coisas, porque eu tinha que cuidar da casa, depois tomar banho, ir para a escola. E era muito... Eu entendo que era muito pesado assim para uma criança. Ok, era sim pesado para uma criança, como nos disse. E como era a sua vida na escola? Como conseguia conciliar? Disse que acordava cedo, depois tinha que ajudar os pais em casa, tinha que cuidar do irmãozinho e depois de escola. Como é que tirava forças? Como é que era a escola naquele tempo? Conseguia mesmo se concentrar? Como era a sua vida estudantil? Como foi? Olha, pelo menos até 7ª classe, eu sempre fui um aluno muito inteligente, ok? Eu era muito inteligente, só que por ser criança, algumas coisas naquela altura não pesavam assim tanto. Não sei o que acontecia, mas eu me sentia parte de um propósito, ou de um normal, né? Não era algo que me incomodava. O único momento que eu achava que eu parecia um menino estranho ou esquisito é que eu não brincava na mesma hora que os outros meninos brincavam, ok? Às vezes eu achava que os meus pais não gostavam de mim. Por quê? Porque eu tinha um tempo muito limitado com os meus amigos.
Eu voltava da escola, eu tinha que ajudar a arrumar a casa, cuidar da casa e ficar com o meu irmãozinho. E ficar com o meu irmãozinho pressupunha eu ficar em casa e não ficar lá fora com os meus amigos. Isso incomodava muito. E quando meu pai voltasse, porque meu pai voltava mais cedo que a minha mãe, eu saía para brincar com meus amigos, mas era muito pouco tempo depois que minha mãe chamava. E eu, na minha casa, tinha um quintal grande e tínhamos um poço. As pessoas vinham tirar água na minha casa. E eu ouvia os meus amigos brincarem lá fora, só que eu não podia sair, eu tinha que ficar em casa. E isso era muito, mas muito aborrecedor para mim. Mas, bem, continuava a vida. Eu ia... E meu pai era muito... Ele era muito... Não diria duro comigo, mas ele era muito exigente. Só para ter noção, eu comecei a escrever antes de ir para a escola. Então, eu já estudava em casa. Eu comecei a aprender as coisas da escola em casa. Talvez isso fazia-me esse aluno bem antenado na escola. Mas exigia muito, porque ele cria uma coisa que também cria outra. Eu queria brincar, eu queria liberdade como criança, eu queria esse espaço, mas eu me sentia às vezes forçado a ser alguma coisa que meu pai talvez queria. Talvez ele olhava para a vida e dizia, pô, somos pobres e essa situação eu não quero para meu filho. E ele exigia um pouquinho mais de mim. E isso incomodava-me até. Certo. Ok, nós podemos perceber que desde cedo foi um menino muito responsável por causa das situações da vida e sempre foi responsável, sempre foi disciplinado. Nós sabemos que agora é músico e para ser um músico bem-sucedido é preciso disciplina e responsabilidade. Como é que entrou para este mundo da música? Conte-nos o percurso desde a sua fonte de inspiração até a motivação para seguir a música. Eu sempre fui fã e admirador de Michael Jackson. Ok. E eu achava, na altura, que se eu me esforçar um pouquinho, eu chegaria até ele. Eu me lembro que os motivos pelos quais me fizeram seguir a música não foram os mesmos que norteiam a minha vida hoje. Okay. Por causa desse senso de responsabilidade, de maturidade precoce, eu me lembro que eu passava assim por situações bem adversas. Eu tinha algumas dificuldades na minha casa, mas eu era uma pessoa muito esperta na igreja, na escola, em muitos outros lugares. Eu sempre me destaquei como criança, dentro, assim, com os outros meus amigos. Mas eu me envergonhava da vida que eu tinha, porque eu sentia-me muito pobre, ou seja, que eu tinha uma visão sobre uma determinada coisa, ou eu tinha capacidade de uma coisa, mas não tinha condições para mostrar esta capacidade. Eu usei um par de sapato durante uns 3 ou 4 anos, que eu só trocava de sola esse sapato. Sabe, eu punha esse sapato para a igreja, para os lugares, a escola e tal. Eu não via a hora de voltar para casa, porque apertava tanto, que eu me lembro que um dia me cansei. Eu levei o sapato e joguei fora ele para chegar na minha casa e dizer que me assaltaram para meu pai comprar um outro sapato. Só que meu pai não era burro nem nada. Quando eu cheguei, eu disse para ele, pai, me assaltaram o sapato. Meu pai disse, não é possível te assaltarem aquele sapato. O mais pobre que tu não existe. O cara mais sofrido que tu não existe. Não é possível que tenham assaltado aquele sapato. Ele disse, vais ter que ir lá buscar o sapato, porque eu sei que tu não te assaltaram o sapato, vais ter que buscar o sapato. Eu disse para ele, pai, assaltaram-me, ponto. Eu nem sei onde é que está o sapato. Ele disse, então vais ficar muito tempo sem sapato, porque vais da igreja de chinelos. Graças a Deus, ele não deixou que eu fosse de chinelo. Ele
Ele me levou à cavalaria. Eu vivia na cavalaria, ali tem uns fardos ali. E eu fui escolher um par de sapatos. Não foi o melhor que eu queria, mas já não era mais o apertado. Isso me incomodava muito. E eu queria mudar isso da minha vida. E me lembro que um dia, um irmão da igreja, ele tinha condições, só que ele vivia em Pemba. Ele disse assim, tem uma igreja em Pemba que precisa de um jovem ativo, um jovem que faz as coisas acontecerem, e eu vi a ti. Eu vou te dar condições de viveres na minha casa, vou te pagar a escola e, poxa, uma mão lava a outra. Eu ajudo-te e tu ajudas-me na igreja, porque lá a juventude está muito fraca. Eu não pensei duas vezes e abandonei a minha casa. Eu me sinto mal às vezes porque eu abandonei porque os meus pais eram pobres. Abandonei porque eu queria viver melhor. Ou seja, eu não me conformava com essa situação. Eu queria mudar. Eu queria... Aí eu saí e fui para Pemba. E quando cheguei em Pemba, eu tinha uns amigos meus. Tempos depois, eu vivi bom tempo. Eu fui à praia um dia e encontrei Gilberto Mendes, na altura, com uma equipe, tinham câmeras de televisão. Outra coisa que eu mais gosto, que é paixão da minha vida, é televisão. Aí eu vi, o que é que eles estão a fazer aqui? Aí vi todo mundo e tal. Vocês aqui, vamos concorrer, quem ganhar vai para Maputo, vai aparecer na televisão. Eu aproximei e disse, vai aparecer na televisão? Eles disseram sim. E televisão? TV, meu. Tem que fazer o quê? Disseram tem que cantar. Só! Eu acho que eu posso tentar. A motivação era aparecer na televisão. Era ser famoso, era... Aí eu fui. Quando eu cantei, desci, Gilberto Mendes diz assim, não sabia que tem um talento assim. Quando ele falou isso, eu disse, isso aí deve ser um sim que eu já vou para o Maputo. E no mesmo dia eles depois disseram que eu era o vencedor, eu e uma menina, que eu era o vencedor. Não, esse foi de Fama Show, ok. Era um vencedor só. Aí fui eu o vencedor e fui para o Maputo. Foi a primeira vez que eu subi avião. Pense no ego, na situação que eu comecei a viver na minha vida. Foi a primeira vez que eu subi avião, foi a primeira vez que eu ia à capital, Maputo, primeira vez que eu aparecia na televisão. Eu, naquele momento, comecei a sentir as possibilidades de ver as coisas mudarem. Fui para Maputo. Eu brincava muito pouco. Eu era muito sério no que queria fazer, porque eu sabia, eu coloquei na minha cabeça que esta aqui é a única saída que eu tenho. Então eu tenho que aproveitá-la da melhor maneira possível. Convivi com gente muito importante. E no dia da gala eu fiz a minha prestação. Infelizmente não fui o primeiro classificado. Eu fui o segundo classificado. Eu levei a primeira geleira que eu vi dentro da minha casa, casa dos meus pais. Eu vi o primeiro sofá top de gama que eu vi com os meus... O primeiro e o último sofá que meu pai já teve na vida dele. Que eu trouxe por causa do Fantástico. Eu ganhei muitos eletrodomésticos. Aí eu me lembro que foi engraçado. Eu tinha uma casa nada a ver, mas com uma mobília top de gama, no meio de uma cavalaria, bairro de cavalaria. Olha, eu olhava para mim assim, isso é um disparate, sabe? Por que tem que ser desse jeito? Normalmente, aquelas coisas todas eram para uma casa no prédio, lá na cidade, casas bem desenvolvidas. Eu, no meio de uma cavalaria, eu tenho uma arca, uma geleira grande. Ela era, até hoje, eu acho que não tenho a altura daquela geladeira. Um sofá grande, uma televisão enorme. E foi uma satisfação grande na minha vida. Enfim, eu podia convidar alguns amigos para visitar a minha casa.
Eu não estava nem preocupado com as paredes lá fora, porque lá dentro estava um hotel. Mas ainda era pouco, porque eu queria um pouquinho mais. E aquilo, eu não vivia em Nampula. Eu mandei tudo para a casa dos meus pais. Algumas coisas até hoje existem. E eu vivia em Pemba. E foi uma experiência diferente, muito boa. Só que dali eu disse, eu tenho que fazer um pouco mais, porque eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Aí, ano seguinte, veio o Fama Show. Aí, quem era o apresentador? Phil Baby. Ele encontrou-me e disse, puto, não é você que estava no Fantástico? Eu disse, oh, eu tenho uma ideia boa para ti. Que ideia? Existe um outro programa que nem aquele e tal, assim, explicou. Eu disse, aparece na televisão, assim, vou ficar famoso. Ele disse, pronto, tô ligado, eu vou. E aí eu fui, participei do programa. Eu estava muito convencido que eu conseguiria. E quando cheguei, não foi de frente. Eu estava muito egoísta, olha, não sei por que motivo, não diria não sei por que motivo, mas naquele momento o que me motivava era alguma coisa muito egoísta. E eu me lembro que o meu pai, esta vez ligou para mim e disse, olha, eu não concordo muito que tu participes dessas coisas e tal, porque elas vão te tirar da presença de Deus. Olha, meu pai sempre foi o meu melhor amigo, mas o que ele dizia naquele momento contrastava com aquilo que eu queria. Então preferi não lhe dar ouvidos. Porque eu olhava assim, não, pai, eu acho que tu tens a tua história, eu tenho a minha história, eu quero fazer a minha história. Embora isso doía-me profundamente, porque o meu pai era o meu melhor amigo. Era uma das pessoas, era a pessoa que eu mais respeitei nessa minha vida. A pessoa que eu mais considerei. Nós tivemos um relacionamento que é diferente. Hoje eu costumo dizer que eu gostava de ter o mesmo relacionamento com meu filho. Porque o meu pai foi o meu maior confidente na minha vida. Eu creio que ninguém mais tenha sofrido com a perda dele do que eu. E isso me machucava, saber que ele não aprovava os meus modos operantes, do que eu queria fazer da minha vida. Mas eu queria vencer, eu queria mudar a minha história. Eu fui contra a vontade dele. E quando eu fiquei famoso, eu achei que eu deveria continuar a pisar no acelerador para mudar a história da minha vida. Mas era o que mudar a história da minha vida? Eu queria ser uma pessoa que tinha uma condição melhor. Porque eu já tinha passado muitos maus bocados e isso eu não queria para mim e nem para ninguém. Tá certo. Tá certo. Então, ser músico nunca foi um sonho. Entrou no mundo da música por causa da oportunidade que lhe apareceu naquele momento. É isso mesmo. Eu queria ser rico. Ok. E nunca na infância, nunca se apercebeu do dom que tinha para música? Foi totalmente de repente, surgiu aquela oportunidade, abraçou a oportunidade, entrou, ficou em segundo lugar. Foi só assim ou já apercebia-se do dom que tinha para música? Eu já cantava na igreja. E pelo testemunho das pessoas, eles diziam que eu cantava bem. Mas nunca achei que era suficiente para me fazer viver. Até porque, para que tu encontres como é que eu explico? Tenhas a oportunidade, não quer simplesmente ou necessariamente só saber cantar. Existe muita gente que sabe cantar e canta melhor. Mas o problema não é esse. Cantar você pode cantar, mas se você não tiver a oportunidade, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, tu não vais a lado nenhum. É isso que eu precisava.
as pessoas já diziam que eu cantava, mas eu achava que não era o suficiente. Eu não achava que não era suficiente, eu achava que não era suficiente. Por quê? Por causa da minha condição. Eu não tinha roupa para me apresentar em uma televisão. Eu não estava em condições de me apresentar numa televisão. Então, cantar só não era o suficiente. Precisava de um pouquinho mais. É isso que eu estava a buscar. Então, as pessoas diziam que eu cantava, mas eu não achava que era o suficiente para chegar no nível dos grandes músicos, pelo menos no meu país. E eu queria mudar essa história. Eu precisava de encontrar um jeito de mudar. E eu me lembro também que quando eu fui para Maputo, o Gilberto me disse assim: eu acho que se tu apostares vai dar certo. Então isso foi catalisador. Essas palavras soaram-me como quem diz: até eu, Gilberto Mendes, consigo ver que em ti há talento. Então, eu achei que se ele estava a dizer isso, eu poderia fazer um pouquinho mais. Então eu usei desses conselhos, dessas vozes, para catapultar esse que era o talento, mas buscando a oportunidade certa. Certo. E depois que abraçou esse mundo da música, alguma vez pensou em desistir? E se sim, o que o motivou a continuar a lutar pela música? Inúmeras vezes eu já quis abandonar. Inúmeras vezes. Mas eu me lembro de um período que foi, assim, muito complicado. Eu vivia em Maputo já e tinha as minhas condições. Eu tinha uma vida mais ou menos. Eu fui para Nampula porque meu pai estava doente. E meu pai perdeu a vida. Foi um dos momentos assim muito complicados para mim. E eu precisava tomar determinadas decisões da minha vida e eu queria que meu pai estivesse ali. Porque meu pai era o meu melhor conselheiro. E quando eu voltei para Maputo, eu sentei com a minha esposa, na altura era minha namorada, e eu disse para ela: olha, eu nasci numa igreja, eu tenho uma educação cristã, e eu preciso tomar uma decisão diferente. E ela me apoiou, ela me deu forças, só que dali eu tinha que parar de fazer espetáculos. E parar de fazer espetáculos foi a parte mais difícil, porque eu estava em Maputo e não tinha familiares em Maputo e eu precisava de como viver, e isso me lembro que a comida acabou. Eu passei quase 2 dias a comer arroz mergulhado. E minha mãe ligava, tudo bem? Eu falava que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas eu sabia que não estava, não. E a minha esposa, na altura, namorada, foi fundamental para que eu continuasse a caminhar. Eu me lembro que nós passamos a... Eu tinha na minha casa um monte de tigelas. Minha sogra, outro dia nós falamos sobre isso, depois de eu ter casado, ela disse assim para mim: agora já podes devolver minhas tigelas, porque se existem algumas coisas, estava cheio na minha casa, eram as tigelas da minha sogra. Porque ela punha almoço, jantar na tigela para que eu pudesse comer e continuar a caminhar. Eu passei um tempo, eu acho que cerca de 1 ano e meio, 2, a viver de marmitas da minha esposa. Em casa dela, ela ia
principalmente o jantar. Eu todas as noites ia para a casa dela buscar uma marmita de comida. E eu, nessa altura, pensei em desistir. Eu não queria saber, sabe? Foi o momento que eu mais questionei a Deus, porque eu tinha feito uma oração antes. Eu disse, Senhor, eu quero te servir. Só que eu me perguntava, Senhor, como é possível? Como é que vai permitir que eu te sirva nessas condições, na situação em que eu estou? Eu mal consigo gravar mal consigo comer, não vou conseguir nem gravar uma música para te louvar, para... Mal eu sabia que ele tinha um propósito na minha vida e foi só ter um pouquinho de paciência e esperar e as coisas andaram, mas muitas vezes eu quis desistir sim. Mesmo até depois de começar a gravar, eu me lembro que o meu primeiro concerto gospel eu paguei com o meu salário. Na altura eu trabalhava na Zap. Eu juntei dinheiro com minha esposa. Na altura ainda estávamos a namorar, né? Eu acho que sim. Sim. Eu paguei o anfiteatro, o cinema, eu paguei o som, paguei os músicos. E na sala não tinha nem 50 pessoas. E eu quase quis desistir. Mas não sei por que cargas d'água. Eu insisti. Olha, mas naquele dia do cinema eu olhei para mim e disse, vou cantar só na igreja mesmo, não gravo mais nada e tá tudo bem assim. Mas eu acho que esqueci. É que nem uma mãe. Ai não, o parto doeu, mas de repente você vê ela tá grávida de novo. Então eu acho que esqueci de novo. E voltei a investir mais nisso. E deu certo. Deu certo. Que bom, que bom. O Abel é conhecido pelo estilo musical gospel e secular, mas faz tempo que não canta mais as músicas seculares. Por quê? E não se arrepende? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sabe, quando você faz sem culpa e sem peso de consciência, foi isso que aconteceu. Por quê? Eu tenho uma educação, tive uma direção, porém a música secular foi o momento da emoção, que eu queria ser o cara, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria mostrar para o mundo. Hoje eu não canto para mostrar ao mundo, eu louvo. Arrependido não estou, não. Já depois disso, eu sinto que às vezes Satanás é malandro, tão malandro, me tentou inúmeras vezes. Quando eu decidi, eu estava a cantar SMS, África e tal, na altura. Quando eu decido que já vou deixar de cantar, eu recebi um convite para ir tocar num festival em Cabo Verde e Angola, por causa da música África. E eles estavam a pagar em dólar. Como é que um cara nega um contrato desse a comer arroz mergulhado? Não é possível. E eu entendo aquele momento como um momento de tentação. Eu acho que até Deus permitiu para ver até onde ia a minha decisão de vida. Mas eu não cedi, graças a Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz. E Ele me abençoou por isso. Hoje eu sou, por exemplo, quando eu vou para algum casamento e tal, eu canto algumas músicas seculares, mas nada fora. Por exemplo, tem alguns músicos que falam sobre o amor e se vou para um casamento, às vezes eu canto essas músicas sobre o amor, exaltar o amor, porque o amor é a essência de Deus.
E essas músicas, assim, eu canto. Mas o meu foco é o louvor a Deus. É sempre e vai ser esse. Certo, certo. Amém. Conte-nos as experiências de fazer gravações de suas próprias composições musicais. Terá encarado alguns desafios? Bem, é de loucos, sabe? Porque eu pessoalmente não gosto muito das minhas músicas, as que eu escrevo. Como não? Eu tenho muitos receios com o que eu escrevo. Olha, tenho muitas músicas escritas, composições minhas, mas quando eu vejo música dos outros, prefiro gravar muitas vezes músicas dos outros do que a minha própria música. Acho sempre que a minha música ainda não está. Eu tenho um auto. Não sei se é autocrítica a mim mesmo, mas eu acho que eu não quero decepcionar, eu não quero fazer feio. Mas eu, às vezes, por exemplo, escrevi uma música há pouco tempo, minha esposa disse: Uau, essa música está muito bonita. Basta me perguntar, vai gravar? Eu vou ter dificuldade entre responder se vou ou não. Às vezes, até quando eu estou com a música, eu digo: Poxa, essa música é linda, hein? Mas vamos lá gravar? Não, acho que não. Eu tenho essa dificuldade. Mas gosto muito de gravar composições dos outros. Uma coisa que eu gosto mesmo, não sei porquê. Okay. Até porque tem uma coisa engraçada. Quando alguém canta uma música e eu vejo, eu digo, essa música é muito bonita. Eu quero gravar. Quando eu estou muito convencido que a música é boa, muitas vezes dá certo. Quase todas as músicas que eu gravei e que foram um sucesso, que composição dos outros, eu vi pela primeira vez e eu disse, eu quero essa música. E o dono disse, sério? Eu disse, quero essa música porque é uma música que vai dar certo. E sempre deram certo. Todas elas, quase. Deram muito certo. Então, acho que eu tenho um bom ouvido para ouvir coisas dos outros, não de ouvir as minhas coisas. Faz mal, a gente. Hoje vive no Brasil. Teve dificuldades, desafios para se ambientar a terra de samba? Olha, mais uma vez, eu vou dizer, eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa. Eu às vezes me considero uma pessoa muito esperta. Eu sou muito atento com determinadas coisas, principalmente quando eu quero tomar uma decisão. E minha esposa sabe disso. Quando eu tomo uma decisão, é porque eu já avaliei todas as possibilidades. Eu não gosto de tomar uma decisão assim, de qualquer maneira. Em 2016, quando nós viemos, eu fiquei apaixonado pelo jeito como o pessoal nos tratou, como a coisa foi, sabe? Foi muito lindo, tão lindo, que os 45 dias passaram assim, ó, soprando. Estávamos juntos, eu e minha esposa, na primeira vez. Aí, em 2017, recebi de novo o convite para vir para cá. Quando eu chego, andamos um pouquinho, andamos porque tinha uma equipe aqui preparada e tal, que cuidava da minha agenda e tal. Sabe, eu fui fazendo perguntas sobre determinadas coisas, sobre determinadas situações, fui fazendo uma avaliação, como é que seria, porque, não sei se sabe, na altura a Marta já trabalhava e ela tinha terminado já o curso dela, ela fez, ela é jurista, é advogada, e na altura ela já trabalhava no ramo dela na empresa. Ela era responsável dos recursos humanos lá na empresa dela. Então, ela estava bem, considerando aquilo que é a nossa maneira de viver em Maputo. Uhum. Então, ela tinha um bom trabalho. E nós tínhamos uma boa vida, tranquila. Eu precisava de encontrar uma justificativa forte, algo que a convencesse que essa era a melhor decisão. Porque ela estaria abandonando uma vida também.
E não tinha um jeito melhor do que eu fazer as buscas aqui, saber avaliar todos os prós e contras para isso. E procurar principalmente as vantagens sobre essa nossa mudança. E nós dois não tínhamos nada que nos impedia. Eu fui nas calmas, pesquisei tudo, sabia por onde começar, onde é que terminaria, por onde é que quais eram nossas possibilidades. E quando eu fui em 2018, voltei em 2018 em maio de novo, na minha terceira viagem para cá. Aí eu já vim orando, né? Uma irmã em Brasília disse assim: Armóbia, o irmão já está vindo aqui muitas vezes, por que você não vem viver aqui de vez? Eu, quando olhei para ela, disse: isto aqui é a resposta do Senhor. Aí eu disse para ela: olha, eu gostava, sabes, mas ainda estamos numa situação difícil. Ainda temos que avaliar. Avaliar o quê? Eu dou para vocês casa. Eu disse: oh, não me tenta. Oh, não me tenta. Não, eu dou para vocês uma casa aqui, pelo menos para os 6 meses, para vocês. 6 meses? Opa! A senhora quer me dar uma casa para meio ano? Eu dar para vocês na alimentação enquanto vocês vão procurar emprego, alguma coisa para fazer. Eu disse: irmã, guarda essa casa aí, essa alimentação, essa ajuda que a irmã tem para nós, e eu acho que eu consigo convencer lá. E a Marta já tinha me dito outra vez que ela queria fazer o mestrado dela fora do país. Na altura, já cogitávamos a possibilidade de irmos para a África do Sul para estudar lá, que ela queria fazer lá. Queria fazer fora, só não queria fazer o mestrado em Moçambique, queria fazer fora. Então eu disse: olha, e nós já estávamos a estudar e ir para a África do Sul por causa do inglês. Aí quando eu cheguei, eu disse assim: amor, já tens uma casa e não vais pagar nada durante 6 meses e ainda podes fazer um mestrado no Brasil. Ela olhou para mim e disse: então vamos. E fomos. Nós tomamos a decisão, fizemos o que tínhamos que fizemos as coisas que tinham que ser feitas e conseguimos vir para o Brasil. E graças a Deus não foi assim tão difícil. E eu acho que Deus, tenho plena certeza que Deus foi abrindo as portas. Só para ter noção, quando nós chegamos em Brasília, onde é a cidade onde nós íamos viver, alguém ligou para nós: olha, tudo bem? Sim. Olha, eu tenho um emprego para vocês aqui no Mato Grosso. Emprego? Não era para nós procurarmos emprego durante 6 meses. Chegamos, nem um mês não temos, já temos emprego, então vamos embora para lá. Aí viemos para o Mato Grosso, nós estamos na cidade de Rondonópolis e começamos a viver aqui. E não foi tão difícil. Como eu disse, já tinha algumas coisas já bem estudadas e fomos tratando a documentação na Polícia Federal, as coisas aí. Hoje somos cidadãos autorizados a viver aqui. Agora, com o nascimento do Micael, daqui a um tempo, se nós quisermos pedir cidadania, nós estamos livres e nós podemos viver no Brasil o tempo que quisermos. E tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito boa, espiritualmente também, porque nós aqui estamos a fazer um trabalho missionário, estamos a fazer um trabalho com a igreja e tem sido muito bom, uma experiência muito boa. Certo. Só não me pergunto se eu vou voltar agora. Ok. E tem coisas que... Tem arrependimentos, né? Tem arrependimentos e se pudesse não voltaria a fazer coisas do passado. Tem coisas do passado que não voltaria a repetir? Acho que essa é a questão. Olha, algumas coisas que eu me arrependo não são coisas assim para contar. Ok. Algumas são coisas pessoais, assim. Alguns envolvimentos meus com algumas pessoas, eu em algum momento me arrependi
de ter deixado que algumas pessoas se aproximassem de mim. Uma outra coisa que me arrependo, que eu posso partilhar com vocês, que é uma coisa que me dói muito, de nunca ter mostrado o quanto eu amava meu pai. E às vezes parece que quando temos as pessoas por perto, pouco nos preocupamos com isso. Mas foi uma lição que hoje eu não deixo acontecer isso com a minha mãe. Ela ainda está viva, então não quero que um dia eu tenha o mesmo arrependimento. Mas isso aí também é uma das coisas que eu me arrependo, sim. Nunca ter demonstrado o amor que eu sentia pelo meu pai. Ok. E quais são as maiores conquistas, tanto na carreira profissional e como na vida familiar? Olha, primeiro eu estou casado com a mulher mais linda. A mais Amém. linda. Tem alguns já estão... convosco, isso aí. Olha, eu consegui as coisas que um menino na minha condição social talvez não conseguiria. Tanto que a maior parte dos meus vizinhos, amigos com quem eu convivi na infância, alguns morreram bêbados, outros vivem, não conseguiram alcançar quase nada. Eu acho que 2 ou 3, num grande bairro daqueles, conseguiram alguma coisa na vida. Eu me dou por satisfeito o fato de eu continuar vivo até hoje. Isso para mim não diria que é conquista, é uma bênção que Deus me deu. Então, isso só o fato de eu continuar vivo, eu já sou feliz. Consegui realizar um dos grandes sonhos da minha vida. Eu sou o único músico moçambicano que eu conheço que passou pela Novo Tempo 2 vezes. Eu me lembro que eu ganhei o troféu de músico do ano ainda em Pemba, bem no início. São coisas das quais eu me orgulho delas, guardado na minha história. Conquistas. Eu tenho hoje 3 álbuns gravados, nem sei como, mas eu tenho. Deus cuidou disso. Eu sou feliz, ok? Eu sou um homem muito, mas muito feliz, porque eu estou a viver sonho de muita gente. Eu estive perto dos maiores pregadores que você pode imaginar. Perto, quando eu falo perto, de conversar, de ter número deles, trocar conversa. E pessoas que eu só via na televisão. No dia que eu encontrei o pastor Bulhão e apertei a mão dele, eu quase lhe arranhei um pouquinho, lhe belisquei para ver se era ele mesmo, da verdade. O mesmo aconteceu com Luís Gonçalves. Muitos músicos que nós já vimos, já conhecemos, eu via pela televisão, hoje consigo ter contato assim direto com eles. Isso para mim é uma vitória. Que mais? Eu sou feliz porque eu sei que a minha música hoje tem uma abrangência maior. Eu sei que hoje eu não sou o Abel da cavalaria, da carropeia, de Cariacó. Eu sou o Abel Last de Moçambique. Eu sei que algumas motivações sobre determinadas coisas não foram as corretas. Hoje eu tento viver a mais correta vida, para não ter que me arrepender de alguma coisa
E peço sempre a Deus misericórdia, porque só Ele pode me dar uma vida melhor. E mais do que isso, só Deus pode garantir a minha vitória final. Então, eu sou feliz porque conquistei as coisas. Poucas que eu conquistei, mas elas têm um valor inestimável para mim. Como eu disse, eu estou a viver sonhos de muita gente. E só isso já me faz um vitorioso. E hoje, depois de olhar para todo o percurso que percorreu, faço minha expressão, considera-se um homem realizado? Olha, realizado, eu vou me sentir quando eu poder dizer as palavras de Paulo. Combati um grande combate, guardei a fé. A minha maior realização é ter o privilégio de estar no céu. Hoje eu tenho vivido coisas assim mágicas, coisas que eu jamais pensei. Hoje quando me convidam para ir para a igreja, fazer alguma ministração da palavra ou cantar e tal, eu aprendi com um amigo meu, pastor aqui, e ele dizia: você tem um trabalho nobre e o teu trabalho é salvar almas e você precisa apelar às pessoas para que vão para Cristo. Um dos momentos mágicos da minha vida é quando eu faço apelo e consigo perceber que as pessoas se levantam e se rendem aos pés de Cristo. Não tem preço. Isso ninguém pode pagar e ninguém pode quantificar. Porque é um trabalho, como ele dizia, nobre. E eu me sinto, até aí, me sinto uma pessoa bastante útil. Eu quero me sentir realizado quando eu puder entrar pelas portas daquele lugar e olhar bem Jesus. Isso sim, vai ser a minha maior realização. Mas enquanto estiver aqui, muitas coisas têm acontecido na minha vida que eu considero realização. Hoje eu sou pai do filho mais lindo aqui no Brasil. Pode ter certeza. E hoje é a minha maior alegria. Então, eu acho que não falta nada para mim. Só preciso ir para o céu. Ok, que bom, que bom. Nós sabemos que muitos jovens têm sonhos, se calhar, de seguir a carreira musical, mas aqui no nosso país nem sempre é fácil, pelo que eles têm algum receio. Então, que recomendações faria a quem quer seguir a carreira musical e especialmente a juventude? É assim. Primeiro avalie bem as suas motivações. Se é para ser rico, então é melhor esquecer. Assim não vai funcionar. A não ser que você siga pelo lado secular para conseguir isso. Mas se for para alguém que quer fazer música evangélica, então é melhor redefinir as suas motivações. Se é para louvar, para salvar pessoas, então tranquilo. Mas se é para conseguir ganhos financeiros, materiais, o nosso país ainda não está preparado para isso. Não é porque você não pode, mas o nosso país não está preparado para isso. Talvez você queira viver na África do Sul, onde o gospel tem o valor e os copyrights são observados, essas coisas e tal, mas no nosso país você não vai ter condições de fazer isso. Agora, se dizer, não, eu quero louvar ao Senhor, eu quero trazer as pessoas aos pés de Cristo com a minha música.
Lembra quando eu disse que eu entrei pelas motivações erradas? Eu estava a entrar por uma motivação errada. Hoje, graças a Deus, não vivo por isso. Mas mesmo assim, eu vivi dificuldades mesmo em Moçambique. Então, em Moçambique, ainda não estamos preparados. Nenhum músico em Moçambique, gospel, vive da música. Nenhum. É uma afirmação. Todos custeiam todas as suas atividades. Uns têm emprego, vão juntando dinheiro, outros fazem dívidas, vão juntando para organizar eventos, para dar asas à sua arte, ao seu trabalho. Porque ainda não compensa em Moçambique. Então, primeiro a pessoa precisa definir as motivações pelas quais quer entrar na música, principalmente se for a música gospel. Certo. Nós estamos mesmo a caminhar para o final do nosso programa, mas antes gostava que prestasse atenção à tela que vai passar uma pequena surpresinha para o Abel. Enquanto passam essas fotos, vou pedir para que comenta. Aqui está claro para nós, né? Mas gostávamos que dissesse qualquer coisa também. Isso aí foi um dos dias mais felizes da minha vida. Com certeza. Pois, estamos aqui com a mulher mais linda. Olha só para ela. Esse foi um dos dias, com certeza, um dos dias mais felizes da minha vida. Eu guardo essas lembranças dentro do meu coração. Basta todos os dias que acordo, porque eu vejo ela todos os dias que acordo. Certo. Temos mais fotos? Uma das viagens minhas, eu acho que essa foi de 2018, em maio. Eu estava no aeroporto, agora já ia embora, eu acho. Não. Tá bom. Eu estava no aeroporto e ia para um outro estado. E é uma das viagens que eu fiz aqui no Brasil mesmo, em 2018. Certo. A seguir? Esse é um dos momentos também incríveis na minha vida, porque eu queria muito estar ao lado deles. Arautos do Rei marcaram minha infância, minha vida. E quando eu cheguei, eu participei desse concerto que eles fizeram nessa igreja. Aí um irmão disse assim: vocês não querem tirar fotografia com eles? Aí eu olhei para ele e disse: eu? Mas aí fomos fazer essa foto, que para mim tem um significado muito grande, muito grande. Os Arautos do Rei são, sem dúvida, um mito. A seguir, temos mais? La mexicana, los mexicanos. Nós fomos jantar num restaurante mexicano nesse dia. Ok. Levei a mulher mais Linda do mundo. para ir degustar algumas, como é que eu chamaria isso? Alguns sabores mexicanos. Certo. E lá foi esse lugar aqui para fazer fotos. Foi nossa apresentação. Acabávamos de saber, não foi meu concerto. Acabávamos de saber, não. Ali na barriga já tinha a nossa filhota Awaka, aquela que perdemos em Maputo. Certo. E eu me emocionei muito, porque naquele dia eu sabia que estava a cantar com duas pessoas ali. Foi muito bom.
em 2018. Agora quando eu fui, 2019, agora que eu fui para Moçambique, estes são o Alfa, Virgi, Biquiza, eu e o Paulo da Graça. Esses dois, outros aí são músicos. O Paulo da Graça é locutor da rádio, de rádio. Então, fizemos essa foto aí. Sabe que eu não tenho essa foto? Vocês apanharam onde essa foto? Informações confidenciais. Tá, depois de terminar, me passem essa foto, que eu não tenho essa foto. Tá certo, tá certo. Temos mais edição? Ai, essa programação foi a primeira vez que eu tive um encontro com o pastor Luís Gonçalves. Foi memorável. Esse evento foi no salão da divisão sul-americana. Era lançamento de um projeto aí e tal, e convidaram para ir lá para cantar. Eu me senti radiante demais, abençoado demais. Me fiz muitas questões. Poxa, porque eu, com tantos músicos bons no Brasil, por que me foram chamar logo a mim? Então, com certeza foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Certo, certo. Aí, todo mundo que está sentado aí é pastor e tal. Essa... Fizemos um acampamento dentro do quarto de Micael Levi. Aqui faz-se acampamentos normalmente. No período do carnaval, todas as igrejas saem para acampar. E este ano, por causa da pandemia, parece que o próximo ano não vai ter acampamento. Então, estávamos aqui a brincar com o Levi e aí eu montei essa no quarto dele. E fizemos um acampamento fora de hora. Para brincar com ele um pouco. Certo. Tenho informações que falta uma surpresa final, mas já vai chegar. Continue a prestar atenção à tela. Sei não. Eu dependendo do que vai ser. Muito. Olá! Quero aqui agradecer a Deus por ter nos concedido vida e saúde. E falar do Abel em pouco tempo é difícil, porque é tanta coisa que compartilhamos juntos como irmãos, como família. Mas, de uma forma resumida, dizer que para nós, da família Last, é um prazer, uma alegria enorme ter o Abel como membro da nossa família, como um irmão mais velho. Ele é realmente mais velho, tem sabido colocar as regras no seu devido lugar, mas em poucas palavras queria dizer que nosso maior desejo nesta hora é que Deus possa abençoar ele e a sua esposa, que haja mais alegria, mais felicidade no seu lar e, sobretudo, que Deus possa abençoar a sua carreira como músico, como um adorador. Ô Abel, a gente te ama e força. Durante o falou de um irmão mais novo, então ele deve ser o irmão mais novo. Chega. Volto baixo. Não quero fazer nenhum comentário. Só obrigado. Muito obrigada a nós. Este é o irmão mais novo do Abel, o irmão que ele falou durante a conversa que teve conosco. Nós estamos mesmo no final do nosso programa. Gostava que deixasse algumas considerações finais. Primeiro quero agradecer pela oportunidade que me foi dada. E jovens, lutem pelos vossos sonhos. Sempre. Ninguém vai lutar por vocês.
Acreditem nos vossos sonhos e lutem por eles. Corram atrás enquanto têm força e vigor para fazer isso. Ninguém vai fazer por vocês. Mas acima de tudo, coloquem vossos planos e vossos projetos nas mãos de Deus, porque Ele realizou os meus. Pode realizar os vossos também. Em tudo que vocês fizerem, acreditem que Deus pode abençoar. Claro, quando forem coisas boas, coisas que louvem a Deus. E no momento difícil da vida, creiam que Ele está ali por perto. E como Jó, Deus também permite que determinadas coisas cheguem, as coisas difíceis cheguem a nós. Talvez é para provar a nossa decisão, provar a nossa fé. Então, continuem firmes nos vossos sonhos e lutem por eles. Do lado de Deus, e com certeza, vós sereis vencedores. Eu me sinto um vencedor. Ainda quero alcançar mais algumas coisas, mas eu já me sinto um vencedor. Então, vocês também podem vencer. Que Deus abençoe vocês, a GMTV, por essa oportunidade. E eu vou vos cobrar pelo golpe baixo que vocês fizeram logo no final. Porque a conversa estava boa, mas aqui no final azedou um pouquinho mais. Obrigado. Abel, muito obrigada a nós pela participação. Que Deus abençoe a si e a sua família. E a si, querido internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela presença, também pelo apoio de sempre. Lembrar mais uma vez que pode nos acompanhar a partir do Facebook e do YouTube GMTV Moz. Até a próxima semana.